Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, o assunto que a gente vai começar hoje é um assunto novo. É o assunto que vem depois do estudo de soluções, que é propriedades coligativas. Antes de a gente entrar propriamente no estudo de propriedades coligativas, eu gostaria de fazer uma análise com vocês do diagrama de fases da água. Ok? Então vejam aqui, ó. Só um minuto. Então, o diagrama de fases da água, tá? Então nós vamos verificar aqui que as duas grandezas que estão sendo relacionadas nesse gráfico são as grandezas de pressão e de temperatura. À medida que aumenta a pressão sobre uma substância, vai diminuindo os espaços intermoleculares dessa substância. Então, ao diminuir esses espaços intermoleculares, a gente pode dizer assim que vai tendo uma coesão, uma adesão forçada por uma pressão externa, né? Então, à medida que aumenta a pressão numa substância, possivelmente o seu estado físico, né, ele tende ao estado sólido. Tudo bem? E à medida que aumenta a temperatura num sistema, aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando o afastamento dessas moléculas e, consequentemente, né, passando para o estado físico gasoso, porque quanto mais distante uma molécula da outra, maior, né, o afastamento dessas moléculas e vai ocorrer o rompimento dessas ligações intermoleculares. Então, nesse gráfico aqui do diagrama de fases da água, a gente tem, a partir do aumento da pressão, um direcionamento para o estado físico sólido e o aumento da temperatura, um direcionamento para o estado físico gasoso. Intermediário a isso vai estar o estado físico líquido. Bom, com base nisso aqui, pessoal, a gente pode escrever o diagrama, esse diagrama de fases aqui da água, tá? Nesse diagrama de fases, os vestibulares, eles podem cobrar isso aqui de vocês, eles podem colocar um ponto sobre essa linha aqui. Bom, se para cá tá sólido e para o outro lado tá líquido, então aqui ele vai estar relacionando a passagem do estado sólido para o estado líquido a essa determinada pressão e a essa determinada temperatura, nós vamos ter o ponto de fusão da substância. Nesse ponto aqui, nós vamos ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui nós vamos ter a temperatura de ebulição, tá? Passagem do sólido, do líquido para o gasoso. Então nós teremos a temperatura de ebulição. Tudo bem? Esse ponto aqui é a passagem do sólido direto para o gasoso. Quando nós temos passagem do sólido para o gasoso sem a substância passar para o estado líquido, então vejam, a essa condição de temperatura e a essa condição de pressão, nós vamos ter um ponto, o ponto de sublimação, a temperatura de sublimação da substância. Lembrar, né, daquelas alterações do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, estado sólido para o líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização, né, direto do sólido para o gasoso, é o estado, a transformação física de sublimação, daí a volta, líquido, gasoso para o líquido, condensação, líquido para o sólido, solidificação. E a volta do gasoso para o sólido, né, é a ressublimação. E aqui, pessoal, nós teremos o chamado ponto triplo, tá? Nesse ponto aqui, vai existir um comportamento incomum. Ao mesmo tempo, né, a essa pressão e a essa temperatura é chamado de ponto triplo.
se conseguir a essa pressão e essa temperatura, vai coexistir ao mesmo tempo estado sólido, líquido e gasoso. Eu vou deixar na descrição da aula em PDF um vídeo para vocês acessarem no YouTube, para vocês verificarem o quanto é interessante esse ponto triplo de uma substância. Tá? Eu vou deixar o link na descrição lá, depois vocês pesquisem, porque é bem interessante. Ele se transmuta de uma hora para outra, de sólido, vapor, líquido, ele fica alterando todas essas fases aqui, coexistem ao mesmo tempo essas fases. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então aqui, vejam vocês, vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar. Os patins usados no gelo não têm rodas, mas sim uma lâmina metálica longitudinal. Uma explicação sugerida para o fato de os patinadores conseguirem deslizar sobre o gelo é que a lâmina dos patins exerce uma alta pressão sobre o gelo sólido, que provoca uma fusão sobre a lâmina. O deslizamento aconteceria graças à camada de água líquida que se formaria entre a lâmina e o gelo. Qual das setas do diagrama de fases mostrados abaixo mostra essa mudança de fase da água? Qual que é a mudança de fase que ele está colocando aí? Então, vamos verificar aqui, pegar no texto. Uma explicação sugerida para o fato de os patinadores conseguirem deslizar sobre o gelo é que a lâmina dos patins exerce uma alta pressão sobre o gelo sólido que provoca sua fusão sobre a lâmina. Tá? Aí o deslizamento aconteceria graças à camada da água líquida. Então nós estamos falando de gelo, de água no estado sólido para água no estado líquido. Nesse caso aqui, né, nós estamos falando em qual temperatura? Nós estamos falando que a pressão, graças a essa grandeza, a pressão está passando do estado sólido para o estado líquido, né? Lembrando aqui, né, pessoal, nesse gráfico da pressão, que aqui eu tenho o estado sólido, aqui eu tenho o estado líquido e aqui eu vou ter o estado gasoso. Então essa transformação, ela vai ser a transformação A ou a transformação B, né? Então, qual das setas do diagrama de fase mostrado abaixo mostra essa mudança de fase na água? Explique. Bom, pessoal, a seta A representa a fusão. O aumento da pressão provoca a fusão. Então é a seta A aqui, né? Que a gente marcaria. Tudo bem, pessoal? A fusão, né, a partir da pressão, da grandeza pressão. Aqui é a fusão a partir da grandeza temperatura. Então a seta, por isso que a gente marca a seta A e não marca a seta B. Tudo bem? Esse exercício aqui, né, eu vou deixar aqui para vocês, depois vocês façam um print desse exercício e pause a tela e resolvam. Eu já vou dar a alternativa aqui, a alternativa C, tá? Mas analisem com calma. Tem esse exercício, tem o 4 aqui, façam com calma, tá, pessoal? A gente não tem muito tempo aqui, eu já vou deixar as alternativas aqui para a gente poder seguir com o conteúdo. Tudo bem? Então nós vamos agora, turma, estudar a pressão de vapor de um líquido. Pressão de vapor de um líquido, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Se nós colocarmos um líquido, aqui está sendo representado a água, tá? Ele está mostrando para nós qual é a pressão, 0 milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 20 graus Celsius, tudo bem? Bom, se a gente conseguir colocar a água e nesse sistema você deixar um vácuo aqui sob a ação da água, nós temos um líquido que se encontra em um recipiente fechado e que entre o líquido e a tampa do recipiente tem um vácuo.
que vai acontecer? Como não existe pressão exercendo sobre a superfície da água, algumas moléculas de água elas vão começar a passar do estado líquido para o estado gasoso, porque não existe pressão para aumentar a adesão dela em um mesmo local, tá? Nesse caso, pessoal, inicialmente o líquido ele vai evaporar rapidamente, e depois desta evaporação vai diminuindo até ficar constante. Então vai começar a existir evaporação do líquido, bastante evaporação. Daí esses vapores aqui eles vão entrar num sistema dinâmico que a gente vai estudar para frente chamado equilíbrio químico, tá? E esse vapor do líquido ele vai fazer uma pressão, veja, é a água agora no estado gasoso, vai fazer uma pressão sobre esse líquido. Tudo bem? Percebam o seguinte, a temperatura aqui, a pressão, perdão, de 0 milímetros de mercúrio, a partir do tempo zero que você iniciou esse experimento, ele foi para uma pressão de 17,5 milímetros de mercúrio, aumentou a pressão no sistema, a uma mesma temperatura. Então vamos marcar isso aqui, ó. A temperatura, ó, ficou a mesma, tá? Mas o que aconteceu com a pressão? A pressão, a gente teve aumento da pressão no sistema. E o aumento foi justamente nessa fase aqui, que agora é uma fase gasosa do sistema. A pressão é definida como o número de colisões que a molécula de uma substância faz na parede do recipiente que a contém, tá? Bom, a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor, então a gente tem um equilíbrio líquido e vapor agora, chama pressão máxima de vapor. Ok? Então é essa pressão que ocorre no equilíbrio líquido e vapor. Esse equilíbrio eu peço um pouquinho da paciência de vocês, porque a gente vai estudar num próximo assunto chamado equilíbrio químico. Daí vocês vão, talvez se vocês voltarem a estudar esse conceito, vocês entendam melhor. Tá? Então isso se chama pressão máxima de vapor, ou seja, a pressão que vai ser exercida aqui nesse sistema a partir do equilíbrio da água do estado líquido pela água no estado de gasoso. Tudo bem? Quais são os fatores que influenciam na pressão máxima de vapor? Então, primeiro é a questão da natureza do líquido, ou seja, da sua volatilidade. A água, né, percebam que a pressão de vapor da água é uma pressão menor a uma temperatura de 20 graus Celsius. Agora, se a gente pega o éter ele é mais volátil, ou seja, a essa condição de 20 graus Celsius, que é uma condição ambiental, ele evapora mais. Logo, se ele evapora mais, ele fica, as suas moléculas, a maior parte delas fica mais no estado gasoso, o éter ele vai ter uma maior pressão de vapor, ou maior pressão máxima de vapor. Ok? Então, quanto mais volátil, tá aqui, ó, for, né, maior a pressão de vapor de um líquido. Ok? Outra coisa que vai influenciar na pressão de vapor vai ser a temperatura que se encontra o líquido. Vejam vocês aqui que nesse primeiro experimento nós temos uma pressão de vapor de 26 26 milímetros de mercúrio, tá? A uma temperatura de 27 graus Celsius. O que aconteceu? A gente aumentou a temperatura aqui, ó. Quando você aumenta a temperatura, o que aconteceu com a pressão de vapor? Aumentou, mas por que aumentou essa pressão de vapor? Aumenta porque a água aumenta a agitação, né, das moléculas e ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, vejam, a água que estava no estado líquido aqui, a essa temperatura, quando você aumentou a sua temperatura nesse segundo sistema, evaporou uma maior quantidade de moléculas de água e aumentou a sua
a pressão máxima de vapor. Então, caso a formação dos vapores, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, um fenômeno que absorve energia, um aumento da temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima de vapores. Daí o gráfico abaixo mostra a pressão máxima de vapor da água em várias temperaturas, tá? E, né, vocês veem aí que aumentando a temperatura, aumenta a pressão de vapor. A gente continua na próxima aula. Um bom dia a todos.